Deixa eu chamar já agora para a nossa conversa Fernando Brito, que já está conectado. Estou com saudades do Brito, faz tempo que eu não converso com ele. Oi, Fernando, tá por aí? Será que tivemos algum problema na conexão? Deixa eu falar uma coisinha interessante, na verdade, porque... espera um minutinho, Fernando. Só porque o Conde falou agora sobre essa motociata, a gente conversou na segunda-feira com o Leandro Fortes e ainda rolava aquele número de 12 mil motos, né? Mas foi feita uma contagem pelo pedágio, né? Motos que passaram pelo pedágio ali na Avenida Bandeirantes, em São Paulo, e foram 6.600 motos. Então, é metade desse número que estava sendo divulgado de 12 mil motos. Para a gente ter noção, então, do tamanho dessa mobilização de 6 mil pessoas no final das contas. Fernando Brito, agora sim, tudo bem com você? Eu só estou preocupado com o que serão as próximas manifestações do Bolsonaro para parecer que tem mais gente, porque, primeiro, as carreatas, que aparecem um pouco mais volumosas, agora a motociata, que aparece no Guinness Book de Records, com mais motos do que talvez tenha até registradas na cidade de São Paulo. Eu estou preocupado agora, cara. Vamos ter uma carretociata, uma caminhatonociata, vai ser alguma coisa desse gênero. Ou então pela visita dele. Uma parada de elefantes, de caminhões. Ou então pela visita dele ao avião da Azul lá, para provocar confusão, pode ter uma avionociata, né, percorrendo. O fato é que nós temos um Brasil que, se nós fizéssemos uma caixão-tociata, esticando todos os 500 mil caixões de brasileiros mortos, nós podíamos fazer uma linha contínua, praticamente, do Rio até Brasília. 500 mil mortos, 1.000 quilômetros de caixões alinhados. Essa é a manifestação que retrata o governo Bolsonaro. Mas eu quase desisti de comentar a CPI hoje, depois que eu vi você falando. Porque você acertou em cheio. Embora tenha sido um depoimento cavalar, talvez a metáfora seja homeopática. É o simila similibus curantur. O semelhante cura o semelhante. Eu escrevi um post agora dizendo que não há nada pior para uma quadrilha do que um ex-integrante dessa quadrilha. Ele sabe dos segredos, das mutretas, das maracutaias, dos arranjos, das desonestidades, das ideias pavorosas, esdrúxulas, justamente porque ele fez parte desse esquema. Ele foi integrante desse grupo. E é por isso que ele é tão perigoso. E hoje se desenvolveu um espetáculo que, apesar do Brutamontes, que é o Wilson Witson, foi um espetáculo de balé, ou pelo menos um boxe na linha do Muhammad Ali, com aquela elegância, etc. e tal. Ele foi lá, se posicionando como o cara que queria colaborar, porque estava desobrigado pelo habeas corpus, mas mesmo assim queria falar a verdade, não se recusou a responder pergunta nenhuma, e começou a entrar num assunto que recebeu do bolsonarismo a atenção de mandar para lá uma tropa de choque diferente. Foi para lá o Flávio Bolsonaro, foi para lá o Hélio Negão, que é deputado, não tinha nem o direito de participar da sessão, mas podia fazer ali a bancada da cara feia, que ficou no fundo do plenário, olhando para a cara dele e dizendo, olha lá o que você vai dizer. E ele disse, verdades ou mentiras, ele trouxe à baila o boicote do governo federal aos governadores do estado no início da pandemia, ele trouxe de volta esse caso vergonhoso, mas adormecido, que é o caso da morte da Marielle Franco, ele trouxe as milícias para dentro da política de sabotagem do isolamento social e ainda de quebra, colocou também os donos da saúde dos hospitais federais do Rio de Janeiro, que são vários e muito, muito grandes, dentro do caldeirão de monstruosidades e de irregularidades praticadas pelo governo federal. Inclusive, uma en passant, menção ao coronel que ocupava a superintendência do Ministério da Saúde aqui no Rio de Janeiro. E no momento em que ele disse tudo o que ele queria dizer, que ele lançou a isca da sessão secreta, na qual não pode estar o Flávio Bolsonaro,
para prometer revelações, como disse o Gustavo Conde agora mesmo, bombásticas, né, sobre a ação do governo federal, ele criou o suspense sobre essas declarações que ele quer que sejam segredos, mas que absolutamente não haverá segredo num depoimento a 8 titulares e 7 suplentes de uma CPI. Né? Segredo de 2 já costuma ser mentira, segredo de 16 não dá nem para a gente começar a pensar nisso. Né? No final, quando chegou a vez dos governistas partirem para cima dele, né, como foi o caso do Jorginho Melo, que quase que babujava ali de ódio na hora que falava, e do Girão, eu não sei de onde é que esse nome de Girão, ele sempre me traz uma pessoa que está meio fora de órbita, entendeu? Que ele é o homem que, não, sou do governo federal, não tenho cargo do governo federal, mas ele é governista, então, e burro de graça, porque é a única coisa que se pode dizer da sua atuação. Então, quando chegou, ele, como um bom lutador de boxe, partiu para o clinch, com o mandado de segurança que dava o direito a ele de não estar presente, e parou o combate. Quando chegou a vez dele ouvir todas as barbaridades que ele, se não todas, uma boa parte fez aqui no Rio de Janeiro, ele travou o combate. E deu tudo errado. Deu tudo errado para os governistas. Os governistas queriam estabelecer uma linha de ataque aos governos estaduais como responsáveis da pandemia, chamaram os governadores, o STF bloqueou os governadores e deixou o ex. Mas o ex era justamente o perigoso, o Wilson Witzel. Deram autorização para o Witzel não comparecer, não falar, não se comprometer na CPI, e o Witzel aproveitou-se dela para falar quando e quanto lhe foi suficiente. Então, eles são muito primários. Eles são muito primários. Eu diria que o símbolo da presença do governo da CPI é aquele senador Luiz Carlos Reising, lá do Rancho Queimado, entendeu? Que virou meme da internet por causa disso, porque ele quer tirar conclusões para o mundo a partir de uma pequena cidade lá de Santa Catarina, se eu não me engano, que é a tal Rancho Queimado, e que, francamente, né, é admitir que a humanidade inteira seja um bando de idiotas que, tendo um remédio na farmácia da esquina para curar a Covid, se submete a uma pandemia que mata 4 milhões de pessoas, por interesses, como diz ele, da Big Pharma. Então, o senador Luiz Carlos Reising, que é agrônomo, ele deve ter experiência realmente com plantio de capim, com experiência própria, porque é uma coisa terrível. Enfim, o fato é que Witzel reapimentou a CPI depois daquela queda de ontem, onde o assunto, por ser Manaus, apesar de ser escandaloso, né, você vê homens públicos, gestores de saúde, que não conseguem articular A com B, que só definem como providências aquela famosa frase, mandei o ofício, mandei um zap, né? As pessoas morrendo feito moscas em volta dali, e o camarada dizendo ofício, gabinete 35/2021. Ora, francamente, né? Mas foi, de qualquer maneira, por ser tão deprimente assim, um momento em que baixou a CPI, que vinha numa escala, digamos assim, muito temperada. E hoje ela se reacendeu. Então, eu acho que o governo está colecionando derrotas, e vai colecionar derrotas porque ele é um governo que não governa. Ele é um governo que se dedica apenas a polemizar. Então, as pessoas estão morrendo, não tem que tomar providência nenhuma, eu quis dar cloroquina, não deixaram, entendeu? As pessoas estão famintas, eu quis dar o auxílio emergencial, mas tem o teto de gastos. O país está ameaçado de ficar sem luz, mas isso eu quis privatizar a Eletrobras, se não privatizar a Eletrobras, como se os compradores da Eletrobras vão fazer chover, né, e resolver o problema da energia elétrica. Então, o governo sempre se preocupa em apontar a culpa pelos problemas para outros, e achava que ia fazer isso hoje pela ficha corrida nada engrandecedora de Wilson Witzel. Tomou um drible, caiu sentado no chão, né, e perdeu, como dizem agora na moda, a narrativa, né, da roubalheira dos governadores ter sido a principal causa da deficiência no atendimento, e passamos de volta àquilo que é correto.
o principal inimigo do combate da pandemia no Brasil foi a atitude, o comportamento e o exemplo dado pelo presidente da República, que dividiu a sociedade, que fez descrer das medidas sanitárias e que colocou as pessoas na rua, seja por irresponsabilidade, seja por crendice, numa medicação ineficiente. Eu adoro essas expressões cunhadas pelo Fernando. Essa bancada da cara feia, eu dei muita risada, achei perfeita a bancada da cara feia aí com Flávio Bolsonaro, com Hélio Cunha, bancada da cara feia. Sobre essa reunião secreta, essa reunião que vai acontecer com o segredo de justiça, né, pedido pelo Witzel, e Randolfo Rodrigues já disse que vai pedir essa reunião para que ela aconteça agora futuramente. O que a gente pode esperar? Eu sei que Witzel disse em algum momento ali durante o depoimento que há notícias, ele tem provas de um ato concreto de intervenção do governo federal no governo do estado do Rio de Janeiro. E ele disse, isso eu só vou contar nessa reunião com o segredo de justiça. Você conseguiria dizer o que você está esperando dessa reunião? O que a gente pode esperar que venha de declaração por parte de Witzel? Se tivesse esse poder, eu dava uma passadinha na lotérica que tem aqui embaixo, né, e deixaria o jornalismo de lado e ia aproveitar a minha velhice, né, vendo o mato crescer na roça. Mas não dá para saber. Não dá para saber. Em primeiro lugar, porque essa gente é tão baixa que a gente não sabe nem imagina o que eles são capazes de fazer. Em segundo lugar, que a fonte da informação é o senhor Wilson Witzel, aquele que corre na ponte Rio-Niterói comemorando o tiro da cabecinha, que aparece, como vocês disseram aí, ao lado da placa de Marielle Franco, a placa quebrada de Marielle Franco. Então a gente sabe que tem que se tomar muito cuidado, ter muita reserva em relação ao que se diz ali. Terceiro lugar, que ele é um camarada que, até agora o Otávio Guedes na Globo News usou essa expressão, é um cara que está na situação do time que está perdendo de 11-0, entendeu? Que não tem mais nada a perder e parte para cima, até o goleiro vai cabecear na área do adversário. Então a gente não sabe o quanto de vou afundar atirando, né, como tinham os velhos cruzadores, né, afundar atirando, o Wilson Witzel vai levar isso. Eu desconfio que tenha relação com as pressões que o próprio Flávio tenha feito sobre ele nas nomeações e, sobretudo, nas articulações que o governo federal fez para sua derrubada, depois de garantir, né, a impunidade ao Cláudio Castro, que tem tantas ou mais acusações que o Witzel, tantas ou mais provas nas investigações que o Witzel, colocar o Cláudio Castro no governo do Estado e, portanto, assumir o controle de algo que é muito importante para a família Bolsonaro. Os votos do Rio de Janeiro, que são o celeiro, né, da eleição de 75% da sua família, só o Eduardo Bolsonaro está lá em São Paulo. E 2, né, assumir ou manter o controle das milícias e das infiltrações milicianas na Polícia Militar do Rio de Janeiro, que fazem parte central, né, do que remanesce de projeto golpista do Bolsonaro. O projeto golpista militar do Bolsonaro não é um projeto basicamente com o Exército. O Exército precisa ser neutralizado. As Forças Armadas do Bolsonaro são milícias, polícias militares e esses grupos paramilitares que ele vem formando desde o início do seu governo, com a liberação de uma quantidade absurda de armas para compra, que bateu todos os recordes nos 2 anos que se completaram no governo Bolsonaro e que vai caminhando esse ano para ter o mesmo resultado espantoso, né, de centenas de milhares de armas pesadas sendo entregues a civis que se escondem sob o título de colecionadores, caçadores e atiradores desportivos, em algo que tem muito de psicopatia, muito de ideologia e quase nada de esportividade. Olha aí, tá vendo? O Fernando começa com esse papo de que eu não tenho bola de cristal e eu não preciso nem apertar, e ele faz a leitura completa do que a gente pode esperar que venha de Witzel nessa próxima reunião, tá vendo?
Foi perfeito, tá? A leitura, é isso que eu queria saber de você. Eu queria essa leitura do que a gente pode esperar, porque a gente conhece bem quem é o Wilson Witzel e o que ele já fez ali na história do Rio de Janeiro. Fernando, agradeço demais a contribuição importantíssima aqui no Bom para Todos de hoje, nos ajudando a entender o que foi esse depoimento na sessão da CPI, viu? Um beijo grande para você, estava com saudades, viu? Muito mais razões de saudade tinha eu. Tchau, e quando vocês quiserem, estou por aqui.